Graças a Deus, estamos mais uma vez na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, estamos diante da Tua face. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento de oração e também de comunhão contigo e de falar do Teu amor e de nos preparar o nosso coração para aprender mais da Tua palavra e buscar a Ti através da oração da fé. Que cada vida que escuta esse áudio, ou também, Senhor, cada vida que vê esse vídeo no YouTube, sejam abençoados rica e poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes por estarmos mais uma vez na presença do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Hoje, dia 17 de outubro de 2025, como Jesus Cristo é mencionado em cada livro do Novo Testamento. Hoje falaremos sobre o Evangelho segundo escreveu São João. Neste Evangelho, Jesus é apresentado principalmente como Verbo ou Logos de Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade. O Filho encarnado, que é Deus. O Evangelho foca na divindade de Jesus, mostrando que ele é o Filho de Deus, que veio para todas as pessoas que leriam o Evangelho e que encontrariam a vida eterna através de Jesus. Nosso versículo de ouro diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Que versículo lindo, né? Que palavra rica e poderosa. Nossas verdades inquestionáveis diz assim, João 15, ensina a importância de permanecer em Jesus para uma vida cristã frutífera, comparando a videira verdadeira e aos fiéis como ramos, bendito seja o nome do Senhor. Permanecer nele significa manter uma conexão vital e constante através da fé, da obediência à sua palavra e da prática do amor mútuo, o que resulta em uma alegria completa na glorificação do Deus Todo-Poderoso. Que maravilha, né? Nosso destaque diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Nossa leitura diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículos 1 a 5 e 9 a 14. Que maravilha! Essa leitura é muito rica em detalhes. Se a gente fosse meditar nela, nós passaríamos aqui talvez horas meditando. Mas a importância desse texto aqui para a nossa vida é que Jesus é o Logos de Deus. Aquele verbo que criou todas as coisas, a palavra de poder, a palavra de autoridade, a palavra de governo, a palavra que Jesus falou que
não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra como farol que ilumina a todo ser humano. A palavra que é luz para os nossos pés, que é luz para a nossa vida, né? E também luz para os nossos caminhos. Agora, observe que diz assim, é muito claro essa expressão aqui, quando vimos a sua glória, como a glória do engenho do Pai, cheio de graça e de verdade. Imagine como foi para Maria e José. É uma noite muito difícil, um momento muito difícil, porque tudo indica que Jesus nasceu à noite. Não havia lugar na estalagem ou nas estalagens para ele, a cidade estava lotada, mas Jesus Cristo resolveu vir ao mundo naquele dia. E aí acontece a alegria de Maria ter que dar luz a um filho, e este filho era nada mais, nada menos que o grande unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os anjos glorificaram, foi assim uma festa nos céus. Os pastores tiveram oportunidade de ouvir os anjos cantando. Eu fico imaginando como foi este momento para no céu para aqueles que estavam glorificando os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Foi algo extraordinário. Mas a Bíblia diz que ele veio para o mundo, né? Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Aqui está um segredo muito bom que a gente imagina, não é imaginável, mas é uma coisa bem clara. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Isso é uma referência aos judeus, né? Referente aos filhos de Abraão. Mas aqui tem uma palavra de esperança. Mas a todos quanto o receberam, todos que recebem Jesus, quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos que recebem a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em outras palavras, não há essa história de que toda pessoa que nasceu numa igreja é filho de Deus. Não. Não existe isso na palavra de Deus. Apesar de Deus comparar os homens a seus filhos ou tê-los como filhos, mas esse poder de ser filhos e herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo só é possível porque aqui está o relato. Diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Porque os tais, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O próprio Senhor Jesus teve esta graça. Ele não nasceu da vontade da carne. Não foi José e Maria que deitaram e nasceram Jesus. Foi o Espírito Santo que desceu sobre Maria e que ela veio a ter no seu ventre o Filho de Deus ali gerado, que mais tarde nasce com essa pompa maravilhosa de glória e de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Aí diz aqui, com muita clareza, que não nasceram da carne. Então, as pessoas que vão ao Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus vai falar com Nicodemos e dizer para ele, não te importa o que eu tenho te dito, o que te importa é nascer de novo. E nascer de novo é da água e do Espírito. Tem que ter voluntariedade, tem que ter decisão, tem que ter arrependimento, tem que ter boa vontade, como disse os anjos, tem que ter disposição mental, desejo no coração. Não é assim, já nasceu bebê, já é filho de Deus. Nada feito, é criatura. Ele veio, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O resto é conversa fiada que o pessoal conta, que as religiões contam por aí.
Os evangelhos apresentam Jesus de maneiras complementares, mas distintas, destacando Jesus como rei em Mateus, como servo em Marcos, como homem perfeito em Lucas e o próprio Deus em João. Juntos eles formam uma visão completa do Messias, do Cristo, o Salvador, apresentando sua vida, ensinamento, paixão e ressurreição para diferentes públicos, porque aqui nós temos os judeus, aqui nós temos os gentios, que Marcos oferece o seu evangelho para os gentios, né? Apesar de falar do homem perfeito. Lucas, que apresenta um evangelho voltado a toda a criatura, e aqui João, que apresenta o evangelho para a igreja, porque foi o último evangelho a ser escrito, segundo alguns historiadores. Pode haver uma discordância daqui para ali. O evangelho de João, ele pode ter sido o último, e já foi escrito já por final, já com a intenção de levar a igreja a conhecer melhor Jesus Cristo. Os evangelhos são um gênero literário único, não apenas relatos biográficos, mas um convite à adesão ao cristianismo. Cada evangelho tem um propósito público diferente, resultando em ênfase distinta da figura de Jesus. No conjunto, os quatro evangelhos oferecem uma visão completa de Cristo como Messias, Salvador e Deus, apresentando a mensagem das boas novas, que é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de uma vida, morte e ressurreição do Filho de Deus. Em uma época de crescente perseguição aos cristãos e de crescente apostasia e controvérsia quanto à natureza de Cristo, o apóstolo João registrou seu testemunho do Salvador. O estudo do Evangelho, segundo João, pode ajudar os alunos a conhecer melhor o Pai Celestial por meio do ministério de seu Filho Jesus Cristo. O relato de João ensina que quem vive em harmonia com os ensinamentos de Jesus Cristo pode receber grandes bênçãos, inclusive a vida eterna. E lá em 1 João ele reflete muito bem essa questão da vida eterna. O apóstolo João escreveu esse livro. Ao longo de todo o livro, ele refere-se a si mesmo como sendo o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 13, verso 23, João 19, 26, João 22, João 21, 7 e 20. João e seu irmão Tiago eram pescadores, vê em Mateus 4, 21. Parece que antes de se tornar discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, João era seguidor de João Batista, guiado para o estudo das Escrituras. Ele também era considerado filho de Zebedeu. Deixa eu dizer só um parêntese. Nós fazemos hoje a visão geral do livro de João. Amanhã que a gente estará descendo a conhecer mais profundamente, tá bom? Então, você que está acostumado já conosco, já temos, se eu não me engano, 17 vídeos aí, mas nós completamos dia 15 de outubro, nós completamos 2 anos. Nós temos áudio de 2 anos que não foram ainda transformados em vídeo, desde outubro do ano passado, ou retrasado, né, que são 2 anos, é ininterrupto. Toda madrugada a gente está aqui em oração e mandando bênção ao coração. Não sei que hora você vai estar ouvindo, mas com certeza está sendo abençoado em nome de Jesus. Quando e onde foi escrito? Não sabemos exatamente quando João escreveu este livro. A estimativa é que tenha sido escrito entre os anos 60 e 100 depois de Cristo. Os primeiros escritores cristãos do século dão a entender que João escreveu seu evangelho em Éfeso, na Ásia Menor,
atual Turquia. O Evangelho de João é um relato dirigido aos santos, sobretudo à Igreja do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. João declarou que o objetivo para o qual escreveu este livro foi levar as pessoas a crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tivessem vida em si mesmo, ou no nome de Jesus. João capítulo 20, verso 31. As cenas da vida de Jesus nele estão escritas, foram cuidadosamente escolhidas e dispostas por João, com essa intenção de guiar as pessoas a um estudo das Escrituras. O Evangelho, segundo João, que foi filho de Zebedeu, ele procura fazer com que todos que creem em Jesus saibam que ele era o próprio Deus na terra, através do Deus Filho, claro, mas através da sua deidade, ele habitou entre nós. Vimos a glória dele. E porque Jesus diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim vê o Pai. E quem vê o Pai vê a mim, né? Porque ele, Jesus, era a própria glória do Todo-Poderoso. Quais são algumas características marcantes deste livro? Primeiro, aproximadamente 92% do conteúdo do Evangelho segundo escreveu João não se encontra nos demais evangelhos. Isso provavelmente se deve ao fato de João tê-lo escrito para uso da igreja. Naquelas alturas, a maioria do povo já tinha algum contato com o Evangelho de Marcos, que foi também nos anos 60, né? Algum contato com o Evangelho de Mateus, porque Mateus foi escrito posterior de Marcos, que Marcos parece que foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Marcos pega informações. Marcos não era discípulo de Jesus, se tornou através de Paulo, né? Através de Barnabé. Bendito seja o nome do Senhor. Esse era um público-alvo muito diferente daquele do Evangelho de Mateus e Marcos e Lucas. Dos 7 milagres relatados por João, 5 não se encontram em nenhum outro evangelho, enquanto que Mateus, Marcos e João fornecem extensa informação sobre o ministério de Jesus na Galileia. João registrou numerosos acontecimentos ocorridos na Judéia. O Evangelho, segundo João, é rico em doutrina e entre os principais temas está a divindade de Cristo, como Filho de Deus, a expiação de Cristo, a vida eterna e também o Espírito Santo, a necessidade de um novo nascimento e a importância de amar o próximo e a importância de acreditar no Salvador. Ele é Cristo, nosso Senhor, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Nós podemos observar que não tem a descrição de como Jesus nasceu, tem a descrição de que ele nasceu, de que ele veio ao mundo, de que ele era o Verbo, estava com Deus, estava no princípio com Deus, mas ele era Deus, né? E diz claramente que o Verbo se fez carne, ou seja, ele foi gerado, nasceu de sua mãe e ele habitou entre nós como Emanuel divino. João salientou a divindade de Jesus Cristo, que era o próprio Filho de Deus. Ele registrou mais do que em ocasiões em que Jesus se referiu a seu Pai. E mais de 20 dessas referências se encontram em João 14. Uma das maiores contribuições de João é o fato de ele ter registrado aquilo que o Salvador ensinou a seus discípulos nas horas que precederam a sua prisão, inclusive a grande oração intercessória do capítulo 17, feita na noite de sua agonia no Getsêmani. Essa parte do relato de João, o versículo 13 a 17, toma mais do que 18% das páginas do livro de João, e nos possibilita entender
melhor a doutrina do Salvador. E o que espera, os seus discípulos esperam, ou Jesus espera dos seus discípulos. Na verdade, do capítulo 13 ao capítulo 17. No primeiro capítulo, João testifica que Jesus Cristo era um ser divino na vida pré-mortal e que sua missão, olha aí, que sua missão é permitir que todos sejam salvos. Ele conta como foi o batismo de João e o chamado de alguns discípulos. Bendito seja Deus. Já no capítulo 2 a 4, Jesus Cristo transforma água em vinho, ele ensina a Nicodemos que é preciso nascer espiritualmente e testifica que é o Cristo a samaritana junto ao poço. Jesus cura o filho de um nobre. Também João capítulo 5 a 7, o Salvador cura um inválido junto ao tanque de Betesda e declara seu poder e a sua autoridade divina. Ele alimenta 5.000 em preparação para o sermão em que atesta ser o pão da vida, proclama seu Messias e na festa dos tabernáculos declara que só aqueles que o aceitam receberão a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. João 8 a 10, por meio do episódio da mulher apanhada em adultério, Jesus ensina a compaixão e o arrependimento. Ele declara ser Jeová, o grande eu sou. Ele cura um cego de nascença e escreve a si mesmo como sendo o bom pastor que ama as ovelhas e dá a vida pelas suas ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor. Já em João capítulo 11 a 13, Jesus Cristo traz Lázaro de volta à vida, ou seja, ressuscita Lázaro depois de 4 dias. Com isso, demonstra que tem poder sobre a morte. Ele faz uma entrada triunfal em Jerusalém por ocasião da última ceia. Jesus lava os pés dos discípulos e ensina-os a amar uns aos outros. Que maravilha, né? Já João 14 a 16, Jesus ensina aos seus discípulos qual a relação entre o amor e a obediência. Ele promete enviar-lhes o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode ter. Mas dizia ele, vocês terão, ele estará convosco e ele habitará em vós. Bendito seja o nome do Senhor. E ministra pessoalmente a eles. Ele declara ser a videira verdadeira e ter vencido o mundo. É uma declaração forte quando ele diz: eu venci o mundo. Não tem o vós vencereis, mas tem eu venci. Ele falando isso ainda antes da sua morte. João capítulo 17 a 19, Jesus faz a oração intercessória pelos seus discípulos e por aqueles que crescem em sua pregação. É aqui que entra quando ele diz assim: eu não oro só por estes, mas por todos aqueles que hão de crer. Né? Então, todos nós que hoje aceitamos Jesus, todos nós que nos convertemos a Deus hoje, todos nós que nos arrependemos dos nossos pecados, todos nós que nos integramos na fé cristã, nós já temos uma oração intercessória feita lá por Jesus há mais de 2000 anos, para que a nossa vida fosse escondida em Deus e nós nos tornássemos um, como Ele o é com seu Pai. Né? Ele diz: eu não oro só por este, mas por todos aqueles. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é traído, preso, julgado e condenado. Veja só, isso só numa noite. Nunca houve tal julgamento no Sinédrio. Jesus foi pego, talvez ali entre 9 a 10 horas da noite, não tenho certo o horário, mas é entre esse horário. Jesus é levado ao Sinédrio, eles formam uma corte, já estão todos arrumados ali,
já tem testemunhas falsas ali de madrugada, segundo a norma e regra do Sinédrio. Quando Jesus foi levado, ele deveria primeiro passar pelo processo da oportunidade de ter as testemunhas vinda de acusações, mas ele ter as testemunhas de defesa. Jesus não teve testemunha de defesa, não teve aqueles que pudessem falar. Naquela época nós não tínhamos a questão dos grandes advogados, mas nós temos, naquela época tinha aquela questão da pessoa ter o direito de defender-se e trazer pessoas para colocar. Era chamado os pais daquela pessoa, era chamado os familiares para que pudesse testificar favorável. E isso tudo não foi dado para Jesus. Pelo contrário, o Sinédrio bateu em Jesus depois que eles cuspiram, rasgaram as vestes de Jesus, a primeira parte, né? Não foi a túnica, mas rasgaram uma parte e bateram nele fortemente. Depois entregaram Jesus a Pilatos. Isso já pela manhã, ou seja, Jesus não teve nem aquele período que o Sinédrio se reunia. Quando o Sinédrio tinha alguma dúvida, ele deveria primeiro ouvir o preso, ouvir as testemunhas e depois disso tudo, eles teriam que passar 12 horas de oração. 12 horas de oração, clamando a Deus para não cometer injustiça. Nada disso. É possível que às 5 da manhã Jesus tenha sido levado a Pilatos para Pilatos se manifestar favorável à crucificação. Pilatos julgou o caso, não encontrou defeito em Jesus, nada, nenhuma falha. A sua mulher lhe advertiu para que ele não se envolvesse com aquela causa, e de lá Pilatos manda Herodes, que tentou se livrar do problema, mas também Herodes não quis se meter. Herodes era uma raposa, chamada de raposa por Jesus, ou seja, ele era muito dado à bebida, a sexo livre, ele era uma pessoa totalmente arbitrária. E ele não se envolveu, ele voltou para Pilatos, que Pilatos desse o jeito dele. E aí foi que Pilatos, para se livrar do problema, perguntou se eles queriam, quem queria que Jesus fosse liberto, né? Para ver, e aí coloca o pior, um dos camaradas que causaram problema e que poderia Pilatos ser acusado por sedição, porque ele estava liberando um preso que tinha feito uma sedição contra César, que era o tal do homem que foi liberado, né? No lugar Barrabás, que foi liberado. E aí o que ocorre? Ocorre que eles condenam Jesus ainda pela manhã, né? Condena, manda ele sofrer os açoites, coloca para sofrer os açoites. Ele volta com Jesus para tentar mais uma vez convencer a liberar, já que ele já estava todo machucado, as testemunhas todo mundo já tinha visto o pior na vida de Jesus, mas não foi possível porque eles estavam com sangue nos olhos e mataram o Filho de Deus. Só que isso foi tudo permitido por Deus para que através do derramamento do sangue de Jesus nós pudéssemos ser purificados. Então Jesus foi traído por Judas, preso pelos soldados não dos romanos, mas pelos soldados do Sinédrio, julgado na madrugada, durante a noite, condenado ao amanhecer. Depois de sofrer a cruz, ele morre, é sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita para a glória de Deus Pai. João capítulo 20 a 21, após a ressurreição, Jesus Cristo aparece a Maria Madalena
no horto do sepulcro, e depois alguns de seus discípulos em Jerusalém, e ele aparece a 7 discípulos do mar da Galileia e encarrega Pedro de liderar o ministério, porque Pedro era o mais velho deles. Não era porque Pedro era o espiritual, porque ele negou, né? Mas Pedro se converte, se arrepende, porque o arrependimento, ele é um direito dado por Deus, uma oportunidade dada por Deus para que a gente entenda que nós não somos nada sem Deus, que precisamos da misericórdia, que precisamos da compaixão, que precisamos do poder de Deus, que precisamos da graça de Deus, que precisamos da compaixão de Deus. O arrependimento nos dá essa porta para que a gente chegue diante do Pai, confesse nossos pecados, venhamos nos arrepender de toda a maldade, de toda a malícia, de todo o ódio, de toda a narrativa falsa, de todo engano, de toda mentira, de toda calúnia, de todo tipo de tramóia, de todo tipo de morte, homicídio e qualquer pensamento maligno. Nós precisamos nos arrepender, largar a idolatria, não adorar outro além dele, nem ninguém no nome dele, ninguém. Porque Jesus viveu nessa terra e você não vê Jesus andando com imagem de escultura, Jesus andando em andor. Não, Jesus subiu no próprio filho da jumenta, entra em Jerusalém, mas ele não é carregado no colo por ninguém. Não é ovacionado no colo. Jesus vem, como diz Isaías, a respeito dele, mas nada além disso aí. Então, que nós nos arrependamos de todos os nossos pecados e venhamos a nos converter, porque grande é o seu amor por nós. E ele diz, porque Deus amou o mundo, não é o mundo terra, é o mundo de gente, de nós pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, tem a vida eterna, tem para todos nós. Agora só vai entrar lá quem se arrepender, quem aceitar ser filho de Deus, quem receber Jesus no seu coração. Isso não é conversa minha, você acabou de ler comigo lá no Evangelho de João, capítulo 1. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Meu Pai Celestial, em nome de Jesus, o teu Filho amado, estamos mais uma vez diante de ti e te glorificamos pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de estar falando neste momento contigo, através do poder que o Senhor nos deu através de Jesus, o teu Filho. Como humanos, somos pecadores, não somos dignos de ti, não somos, Senhor, pessoas que vai bater no peito e dizer que o Senhor tem que nos atender por causa de A ou de B. Não, Senhor, nós somos pecadores. E se existe alguma graça, veio de ti. Se existe perdão, veio de ti. Se existe, Senhor, saída para nossa vida de pecado, veio do Senhor. Foi o Senhor Jesus, teu Filho, que morreu em nosso lugar, para através do seu sangue, todos nós, como filhos, nós pudéssemos ser filhos teus e purificados dos nossos pecados. O Senhor, com a sua palavra, nos santifica na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eis-nos aqui, meu Pai, aos teus pés, clamando em mais uma madrugada, clamando diante de ti, insistindo, primeiro te adorando, meu Deus, dos céus e da terra, e depois nos convertendo a ti de nosso coração, atendendo ao chamado do teu Filho amado, nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, porque sem o seu amor nós não somos nada. O Senhor enviou o teu Filho amado para, através do teu poder, da tua bondade, pudéssemos viver e ter vida com abundância. Então, meu Pai Celestial, não a nós, mas ao teu nome da glória, e através do teu Filho Jesus,
nos levanta do mal, nos perdoa dos nossos pecados, nos ajuda a ter uma vida voltada à santificação e não ao erro, Senhor, e não à falsidade, e não ao medo de fazer a coisa certa, mesmo que isso nos custe a própria vida. Então, estamos diante de Ti, Te glorificamos, Te apresentamos todos os que participam do grupo de oração, Senhor, que nós temos aqui, e quem quiser, Senhor, nós estaremos mencionando diante de Ti. Nosso propósito é que vidas sejam curadas, que vidas sejam abençoadas, que a família, nossa família, Senhor, filhos, os pais, os netos, os avós, os irmãos, os cunhados, as cunhadas, nora, enfim, Senhor, genro, todos da família sejam abençoados em nome de Jesus. Pessoas que estão nos hospitais, que precisam de socorro, pessoas que estão, Senhor, em parte longínqua, que não tem como chegar a um socorro médico, nós estamos te clamando nesta hora, que pelo amor do nome de Jesus, essas vidas sejam alcançadas, pessoas que estão, Senhor, com câncer, que estão fazendo quimioterapia, pessoas que estão, Senhor, com problema sério de diabetes, e, Senhor, aqueles que estão sofrendo, ofendidos, machucados, feridos, aqueles que estão vivendo um estado emocional decadente, aqueles que estão vivendo um estado psicológico preocupante, aqueles que estão, Senhor, debaixo de sofrimento, debaixo de angústia, pessoas desempregadas, pessoas dominadas pelo Senhor, domínio do pecado, do vício, de toda sorte de pensamento maligno. Eu quero te pedir agora, Pai, que em nome de Jesus, o teu Filho, essas pessoas sejam cansadas, sejam tocadas, sejam abençoadas, e tenham encontro contigo através do teu Filho, do teu poderoso Espírito Santo, para que as nossas vidas não viva, Senhor, para ir para o cemitério e de lá ser lançada no lago de fogo, como diz em Apocalipse, mas no mínimo pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, a gente possa encontrar em Cristo Jesus a salvação de nossas almas, o perdão de nossos pecados e assim, Senhor, alcançar ao tão desejado, Senhor, céu e morada contigo, não por nós, mas porque o teu Filho disse para nós, através de João, ele disse que ele ia para o Pai, ele ia para ti, para preparar-nos lugar, e se ele fosse, ele voltaria para nos levar para onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então estou diante de ti, te clamando por vida, te clamando por família, te clamando, Senhor, por empresas, sim, te clamando por mais emprego, te clamando pelo meu país, te clamando pelo presidente da República e seus ministros, para que eles possam ser convertidos no sentido de entender o lugar que eles ocupam, que é um lugar de respeito, de dignidade, para cuidar do teu povo, Senhor, para cuidar das pessoas. E o Senhor possa agir poderosamente neste Brasil, no Supremo Tribunal, em todas as comarcas, no Ministério Público, que o Senhor possa agir nos governadores, prefeitos, também nos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, também nos senadores, Pai, que o Senhor possa fazer um grande reboliço em nossa nação e mudar, Senhor, essa situação vergonhosa que estamos vivendo de injustiça, de perseguição e até de muita briga. Enquanto eles brigam, meu Pai, o povo sofre. Enquanto um faz a lei, o outro vem e derruba a lei, e quando deveria todos estar trabalhando em harmonia para ajudar quem precisa.
precisa, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te clamo neste momento pela saúde das pessoas, pela paz das pessoas, pela harmonia entre o casal, pela uma vida de vitória, pela uma vida de milagre, pela uma vida de cura divina em cada pessoa que está participando desta oração, que está ouvindo esse áudio ou este vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, que maravilhas aconteçam. É o que eu te peço de todo o meu coração, Pai, em nome de Jesus. Bendito é o seu santo nome, em nome de Jesus.